Alô, amigos do canal Tricolaço, Robson Ramos por aqui mais uma vez. Obrigado pela audiência. Compartilhe, comente, mande sua mensagem pra gente aqui. Esse é o vídeo da segunda-feira, né? Toda segunda-feira tem um vídeo para a gente conversar das coisas do São Paulo. Hoje nós não teremos a nossa live dos amigos, então estou aqui para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Depois de um fim de semana com o clássico, de uma semana com um jogo importante lá contra o Internacional e perspectivas para o restante da semana que vem aí. Então vamos lá, enumerar os assuntos para ficar mais rápido para a gente falar aqui. O primeiro é o primeiro assunto aqui do título do vídeo, que é como escalar o time do São Paulo. Qual seria a melhor maneira para Luiz Zubeldia escalar o time do São Paulo, tendo em vista uma série de questões que surgiram, especialmente após esses dois últimos jogos, onde muita gente disse, não, o São Paulo empatou fora de casa, mas poderia ter ganhado. Alguns dizem que faltou ambição, que o São Paulo do Zubeldia era um São Paulo guerreiro, como era o São Paulo do Dorival, do Rogério, e que muita coisa está errada, que o Luciano tem que sair, que ele gosta muito do Luciano, mas não pode ficar lambendo o Luciano. Outros dizem que o Luciano tem que jogar, mas não dá para jogar Luciano e Lucas. Então aí gera aquela discussão que já está quase virando eterna, e por causa disso a gente vai tentar então ajudar o professor Luiz Zubeldia, Zuba el Prof, com relação ao que ele tem que fazer no São Paulo. Eu defendo já há algum tempo, primeiro, que o conceito tem que ser um conceito um pouco mais amplo e um pouco mais europeu nesse sentido. Mas já adianto, se a gente pegar as entrevistas mais recentes do Zubeldia, ele não curte muito esse modelo, que é o seguinte. Para que essas coisas funcionem, o time não pode ter 11 jogadores titulares definitivos. Ele tem que ter pelo menos 13 ou 14 jogadores que sejam titulares. O que eu quero dizer com isso? É aquele jogador que sempre vai entrar, apesar dele não começar o jogo, ou aquele que sempre vai sair num determinado momento, para que aquele jogador possa entrar e a coisa seja composta assim. Então, Guardiola faz isso, o Jürgen Klopp fazia isso lá no Liverpool, também no Dortmund lá atrás, Carlo Ancelotti faz isso, que é um jeito de você ter jogadores importantes, sempre jogando, mas não comprometendo o seu esquema. Então, já de muito tempo, se detectou que é difícil e é um problema para o São Paulo trabalhar com Luciano e Lucas escalados no mesmo time. Alguns argumentos são porque o Nestor faz bem o lado esquerdo e o time precisa de um cara de ligação como ele. E o Lucas não pode ficar preso na ponta direita, porque ele já foi ponta no passado, hoje ele não é mais ponta, ele joga pelo meio. E o Luciano não é meia. O Luciano não é camisa 10. No entanto, todos os treinadores do São Paulo o utilizaram assim a partir da saída do Diniz. O único que usou o Luciano como segundo atacante foi o Diniz. Era o Brenner de centroavante, o Luciano, que usava a camisa 11, lembra? De segundo atacante. Depois disso, ele foi com a volta do Calleri ao São Paulo, que é um centroavante mais fixo, aquele cara de área, de girar o corpo, de jogar de costas, de fazer pivô. O Luciano foi trazido para a última linha antes do atacante. E por causa disso passou a ser visto como um meia. Ele continua não sendo um meia. Ele continua sendo um atacante, mas que trabalha naquela última linha como alguns dizem, jogador de criação. Não é verdade, ele não é jogador de criação. Ele em algumas ocasiões jogou assim por preciosismo dele mesmo e permissão de treinadores. Mas aquele treinador que sabe que tem que colocar o Luciano mais à frente, o coloca ali e diz assim, você vai ficar nessa última linha para, com a bola, você estar dentro da área, junto com o Calleri, para dividir a possibilidade de marcação de gols. O Carpini tentou isso, mas o Carpini não tinha estofo para obrigá-lo a jogar assim. Sem o Lucas, com o Zubeldia, ele joga assim. Com o Lucas, se tornou um problema, porque além do fato dele trabalhar centralizado na última linha,
o Zubeldia colocou o Lucas do lado direito e colocou com convicção. Ele quis colocar o jogador ali. Ele entende que o Lucas rende bem ali. E ele não tá errado, rende, mas perde na possibilidade de ajudar o time ao ficar só ali. Por isso que não costuma dar certo essa escalação. Porque nem o Luciano faz muito bem esse trabalho. Se for um trabalho de meia, se for um trabalho de jogador que avança para dentro da área sempre, ok. E o Zubeldia tem feito isso com ele. Só que ele escapa dentro da área, você tem que puxar ele de novo para lá, para que ele fique lá. Tá? Se ele fica fazendo essa última linha com o Lucas preso na direita, realmente não dá certo. Então, qual seria a solução? Tem uma que circula por aí entre o pessoal que comenta futebol, que eu gosto, que seria o São Paulo jogar num 3-4-3, onde o Luciano seria o homem de ataque que fica ali pelo lado esquerdo. O Lucas faria a linha atrás dos três atacantes. Aliás, minto, o Lucas faria o lado direito do ataque, mas com flutuação. E o Caleri no centro do ataque. Com 3 zagueiros, se todos estiverem disponíveis, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Igor Vinícius, Wellington, Pablo Maia e Alisson. Isso o time do São Paulo completo. Porque você desobriga o Luciano de ficar na última linha e você desobriga o Lucas de ficar preso do lado direito. Eles podem ter mobilidade ali à vontade. Você pode também trazer o Lucas para uma dessas funções do meio e transformar um desses jogadores em ala. O próprio Alisson, que já fez a ala, pode fazer ali pelo lado direito. Você pode trocar o Wellington pelo Rodrigo Nestor e ele fazer essa área mais avançada do lado esquerdo do ataque para a armação. O próprio Lucas pode fazer o lado direito ali. E aí você coloca um outro jogador de mais avançado lá dentro da área. Então você pode colocar o Rato dentro da área, ou pode colocar o Eric do lado direito. Possibilidades existem. Você pode fazer no 3-5-2, com Caleri e Luciano na frente, com o Lucas sendo o cara do centro, fazendo uma espécie de losango ali, um losango meio incrementado, que ficaria ele aqui no centro, Luciano, Caleri, Igor Vinícius, Wellington aqui, Pablo Maia e Alisson aqui. Você tem 5 jogadores de meio, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco na zaga. Utilizando os jogadores que a gente tem. Você tem outras Moreira, Rafinha como terceiro homem de defesa, com o cara que faz o lado direito sendo um meia. Porque a gente tem alguns dogmas aqui. Não pode, o meia, sei lá. Claro que pode. O zagueiro ser ala, claro que pode. Pô, o Ake não é lateral esquerdo, joga na zaga? O Walker não é lateral direito e compõe a zaga do time do Manchester City? Né? E aí com a bola, os dois são alas e um zagueiro fica. Tudo é mobilidade, tudo é treino, tudo é como os jogadores vão se adaptar a essas funções e todos eles têm capacidade de fazer. E a outra sugestão é manter no 4-2-3-1, que aí é uma coisa... Esse Luiz Zubeldia é um cara muito bom, cara. Porque ontem eu acho que ele começou a resolver esse problema. Vamos voltar nas declarações do Zubeldia lá de trás, que eu falei que ele é meio turrão. Ele diz que não gosta de mudar o time, e especialmente goleiro e centroavante. Então esquece que Rafael, quando estiver aqui, e Caleri, ele só mexe se Rafael for convocado, tiver suspenso, machucado, Caleri, se for convocado, tiver suspenso, machucado. Os outros jogadores ele pode até mexer, mas ele prefere manter a base. Então o que um técnico como ele costuma fazer? Vai procurando ajustar funções, posicionamento, para que as peças sejam as mesmas, melhor aproveitadas. Essa é a leitura que eu fiz do que ele falou. Bom, agora vamos lá. O que ele começou a melhorar ontem, da minha visão?
Só uma coisa. Todas aquelas sugestões são entendendo que Luciano e Lucas devem jogar. Eu acho que Luciano e Lucas devem jogar. E eu tentaria uma adaptação tática para que eles joguem. O Luciano jogou mal. Mas eu acho que no geral ele tem que jogar. No geral ele tem que jogar. Mas vamos terminar a parte aqui do Zubeldia, que eu já entro nessa outra. O Zubeldia ontem fez o seguinte: ô Luciano, você não vai ficar centralizado, ô Lucas, você não vai ficar preso na direita. Com a bola eu quero que você, Lucas, venha para o centro e trabalhe ali solto. E você, Luciano, abra do lado direito para receber essa eventual bola que cair por ali, entre na área, traga para o meio, divida com o Lucas a função. E ontem isso aconteceu. E com 1 minuto de jogo, São Paulo, com 3 minutos de jogo, São Paulo fez um gol com o Lucas. Jogando centralizado. Entrando pelo meio da defesa do Corinthians, batendo de pé esquerdo, encobrindo o goleiro do Corinthians. No restante do jogo, ele teve mais 2 ou 3 arrancadas pelo meio. Em algumas ocasiões, sem a bola, ele ficou na direita. Para quê? Para que quando houvesse aquela dificuldade de saída do miolo da zaga, aquele recolhimento de bola do Luiz Gustavo junto aos zagueiros para distribuir o jogo, tivesse difícil pelo lado direito, tivesse opção pelo lado esquerdo, tivesse opção pelo lado direito com ele. Ele recebia, ele abria o corredor para receber a bola ali, tramava com o Igor Vinícius para depois sair da direita para o centro com o Luciano avançando. Esse desenho é o desenho do Zubeldia. E na coletiva ele disse que fez isso. Ele até perguntou para um repórter, falou como jogou Lucas. Aí o repórter falou da direita para o centro. Ele, muito bem. O Lucas precisa ser aproveitado nas suas melhores aptidões. Só que ele joga muito bem também da esquerda para a direita. Então por isso que ele, se ele puder ficar solto, melhor. Mas o Zubeldia fez uma observação muito importante ontem na coletiva, que ele diz assim: o Lucas, quando fica no centro do campo, ele rende muito, mas ele também se torna uma referência mais fácil para ser marcado. Não quer dizer que ele não vá ganhar dos marcadores, mas torna-se mais fácil marcá-lo, porque ele fica num ponto central referencial. Então por isso que ele tem que se movimentar. Se ele ficar só centralizado, ele será marcado, e tem o exemplo de ontem mesmo. Ontem, naquele momento do segundo tempo em que o São Paulo cresceu para cima do Corinthians porque o zagueiro havia sido expulso, o Lucas estava disponível, mas nem sempre conseguiu entrar porque a marcação foi toda em cima dele. Observem, quem puder pegar uma parte do VT do jogo dos 30 minutos do segundo tempo até o final, vai ver isso acontecendo. Então qual era a parte que faltava da nossa história aqui? Voltar lá no início. Ter 12, 13 ou 14 titulares. Isso foi mais ou menos o que o Dorival fez. O Dorival foi mais europeu que esses caras aí. Que é o seguinte: o Luciano tem que jogar nesse time, mas não tem lugar para ele começar jogando. Então eu começo com o Lucas, eu começo com o Nestor, e depois eu tiro um dos dois e coloco o Luciano para jogar. Pode prestar atenção que era isso que ele fazia. Porque ele entendia, inclusive, que o Rato tinha que jogar. Então, você tinha Rato, Lucas, Nestor e Caleri no ataque. Né? Com o Rato sendo aquele cara que faz a direita para o centro e o Lucas trabalhando nessa faixa vertical aqui. Mas no segundo tempo, o Luciano sempre entrava. Ou no começo, ou aos 15, ou aos 20, ele sempre entrava. Ele era o 12º titular daquele time. Eventualmente ele começava jogando e o Lucas entrava depois. Para mim, essa é a maneira mais ou menos problemática de escalar o São Paulo. Tenha em mente que Lucas e Luciano são sempre titulares, mas não tem lugar para começarem o jogo. Então um começa, no meio do jogo sai e o outro entra. Se não for um dos dois, entra um para juntar com aquele outro e sai o terceiro. Essa é a solução. E essa solução também serve para Galopo entrar no lugar do Alisson ou do Pablo Maia ou do Luiz Gustavo. Essa solução serve para Ferreira entrar do lado esquerdo, para sair Rodrigo Nestor e ter o corredor, ou Eric entrar na direita e sair o Rato e ter o corredor. Então o time base do São Paulo, imaginando a cabeça do Zubeldia, poderia ser Rafael,
Igor Arboleda, Alan Franco e Wellington. Pablo Maia, Alisson. Rato, Lucas. Rodrigo Nestor, Caleri. Sai Rato, entra Luciano. Sai Lucas, entra Luciano e fica Rato. Sai Nestor, entra Luciano e fica Rato, Lucas, Luciano. Ou Rato, Luciano, Lucas. Sai Nestor, entra... fica Rato, Luciano e Lucas. Sai Rato, fica Nestor, Luciano e Lucas. Sai, enfim. Sai Caleri, entra Luciano, enfim, o que ele quiser. Mas eu acho que ele vai continuar trabalhando para que a equipe tenha Lucas e Luciano em campo, mexendo no posicionamento, que funcionou ontem. Beleza? Assunto número 2. Afinal de contas, o São Paulo ontem jogou sem vontade? Como muita gente tem falado? Não. Mas o que eu acho que a gente precisa se acostumar, para mim é um pouco irritante às vezes, mas eu tento entender. Se começar a irritar mais, eu vou cornetar. Mas vamos lá. Argentinos, uruguaios, mas argentinos mais, tem um componente de pragmatismo que nós não temos aqui. A Argentina é raçuda. É verdade, eles são raçudos. Tudo isso é verdade. Mas eles fazem algumas leituras um pouco diferentes da gente. O pragmatismo dos argentinos está no seguinte. Eu estou na Libertadores, eu sou o segundo colocado no meu grupo. Eu já estou classificado desde o 4º jogo. Eu não vou me matar no 5º jogo e no 6º jogo. Eu vou tentar ser primeiro. Mas se terminar em segundo, beleza. Em segundo eu estou classificado. Ah, mas vai decidir fora. Eu vou ter que jogar... Eu vou ter que me classificar jogando fora ou dentro. Então, tá tudo certo. Eu estou na casa do meu adversário. A torcida é dele. Eu estou bem na tabela. Eu não estou perdendo. Faltam 10 minutos para terminar o jogo. A minha defesa está jogando bem. Se der para eu fazer mais um gol, eu faço. Se não, tá tudo certo. Vocês notaram isso no jogo de ontem? Tem um pouco disso. Tem um pouco disso. Não é desistir do jogo. É uma leitura. E ainda assim, na coletiva ele demonstrou que achava que podia ter vencido. Mas vê que ele não fala com tanta irritação. Ele se irritou mais com o fato de o Corinthians ter tido 2 dias a mais de preparo, e ele tem razão nisso, do que com o fato de o São Paulo não ter vencido o jogo. Na cabeça deles, se você perguntar, evidentemente que ele queria ter vencido. Ele pôs o Ferreira depois dos 30 minutos, que é para fazer o corredor para cima do adversário dentro da casa dele. Se o cara que fez isso não quer ganhar, então eu sou a Carmen Miranda. Mas assim, eu estou dizendo que ele não baixa a cabeça e sai chorando. Isso é deles. Se o São Paulo tivesse em 14º lugar, ele não faria isso. Mas em 5º, ele olha no horizonte e vê um time da parte de baixo da tabela em casa. Um time da parte de baixo da tabela não tão longe de casa, fora de casa. Um time do meio da tabela, porém mais fraco que o meu, em casa, e um time que briga comigo em casa. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou quebrar ninguém aqui, vou manter o empate desse jogo e vou ganhar do meu adversário mais fraco quarta-feira em casa. E aí parto para cima do meu outro adversário mais fraco na semana que vem. Isso não é não ter raça, isso não é não ter ambição. É a cabeça deles que funciona assim. Ainda assim, tudo isso é teoria. É de observar o trabalho desses caras que eu
tenho essas conclusões e outros comentaristas têm também. Mas isso não é ruim, porque se ele precisar dos pontos para abrir uma vantagem, ele vai usar. Só que eles têm esse pragmatismo. Pô, eu posso quebrar um jogador. Eles têm isso. Ele não vai ficar falando em coletiva, mas eles têm isso. Então eu acho que se pudesse ganhar, ele ia ganhar, mas não morre porque ficou 2-2. Talvez isso dê aquela impressão para alguns de falta de ambição. Que eu nem acho que foi isso. Eu acho que foi uma soberbinha que aconteceu, muito porque os jogadores ficaram à vontade, especialmente depois do 1-0. O Corinthians pressionava, mas não achava espaço, beleza. Estamos aqui conseguindo controlar os espaços. Eu toco ali, ninguém vem. Eu toco ali, ninguém vem. E aí começa aquele negócio desse toque já sair um pouco mais mole, um pouco mais curto, do adversário forçar um pouco mais a marcação para interceptar. Isso acontece. Então ali o cara tinha que fazer a coisa com um pouco mais de atenção. Né? Qual é o problema disso? Disso no vídeo de ontem. Você se obriga a ganhar do Cuiabá. Mas o Cuiabá... Tá. Pois é, mas o Cuiabá não tinha feito nenhum gol no campeonato, fez 3 semana passada e 5 ontem. Vem com tudo para cima. É fora de casa, tal. É um adversário que não sei por que todo ano o São Paulo se enrosca, porque o São Paulo acha que está jogando com o time da Série D, quando pega o Cuiabá. Mas enfim, é o que teremos pela frente aí. Então precisa ganhar. Precisa ganhar. E o último assunto, Thiago Mendes. Estava praticamente acertado com o Cruzeiro. Aí começou a dar uma entrevista aqui, outra ali, não, São Paulo, não sei o quê. Legal, bacana, joguei, deixei uma página aberta, deixei missões que não foram cumpridas. Então, aí teve lá no CT, na sexta-feira, conversou com o Zubeldia, no sábado. E aí ontem foi na arena do Corinthians para ver o jogo. Está conversando com o São Paulo e que tudo indica deve acertar, mesmo assim só poderia jogar a partir de julho. Olha, eu nunca achei o Thiago Mendes uma sumidade de volante, mas é um jogador que hoje o São Paulo não tem. Na verdade até tem, mas não com o mesmo talento que ele. É volante que sabe fazer o quadro a quadro ali, o campo a campo, o box to box, bate no gol e bate bem, tem um passe muito bom. É um cara que entra na área com frequência, se precisar faz a lateral esquerda e faz bem. O Zubeldia elogiou. Então se vier, eu acho que é um reforço. Você está sem o Pablo Maia, e tem quem diga, o Pablo Maia vai voltar e vai ser vendido. Não tem essa convicção, mas antes ele que o Liseiro. Não gosto do Liseiro? Até, acho que o Liseiro teve a chance dele. Se o Zubeldia quiser dar, ótimo. Se a diretoria achar que deve continuar, ótimo. Eu acho que já passou e acho que ele não vai abraçar. Mas tá lá treinando. Já o Thiago Mendes eu acho que vale a conversa. Acho que não pode ter loucura. Vai cair no mesmo caso do Wellington e do Alexandro. Não dá para você chegar e falar, amigão, vai ganhar 1,5 milhão. Eu imagino que o São Paulo esteja contando uma história triste para o Thiago Mendes. Para que ele fale, não, beleza, é Brasil, é diferente. Tá? Vamos lá. Acho que é uma boa também. Valeu, gente! Por esse vídeo é isso, abraço para todo mundo. Comentem aí, tenho sentido falta de comentários a respeito desses assuntos importantes e empolgantes da gente aqui. Valeu, grande abraço!